Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Vida Plena, Saúde Mental, Espiritual e Corporal, onde você encontra assuntos relacionados à melhoria dos 3 pilares do ser humano: corpo, mente e espírito. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber os novos conteúdos do canal. Feito isso, vamos ao nosso assunto de hoje. O tema escolhido para este vídeo atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. Ansiedade. A ansiedade é mais comum do que muitos imaginam. Somente no Brasil, cerca de 13,3 milhões de pessoas têm distúrbios de ansiedade. Esta é uma doença que atrapalha relacionamentos, desempenho profissional e o bem-estar físico e emocional do indivíduo. Quando uma pessoa tem um prazo apertado ou uma emergência no trabalho, ela se sente ansiosa e isso é normal. Mas há pessoas que se preocupam com cada ponto de suas vidas e não conseguem se livrar disso. As pessoas com esse transtorno se preocupam muito, mais frequentemente e com mais intensidade que aquelas com uma boa saúde mental. Para que a ansiedade não evolua para um transtorno mental, é importante ficar atento aos seus sintomas e modificar a sua forma de enfrentá-la. Isso acontece no dia a dia, em várias ações. Mas, o que é a ansiedade? Sempre que estamos tensos ou sob pressão, ela vem. Ficamos com a respiração e batimentos cardíacos acelerados, entramos em estado de alerta, como se tivéssemos de fugir a qualquer momento. Esta sensação que é fruto dos nossos ancestrais, que realmente tinham de correr do perigo. No entanto, hoje em dia, nossa ansiedade é desencadeada muito por fatores psicológicos, não tendo por onde liberar esta energia. É então que ficamos tensos, paralisados e não sabemos o que fazer. Se isso acontece poucas vezes ou não traz sofrimento emocional constante, tudo bem, é normal e você vai conseguir encarar. Mas quando ela fica muito frequente e prejudica sua rotina, pode ser o transtorno de ansiedade ou um sintoma de um outro transtorno mental, como estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. E, mais do que nunca, é hora de procurar ajuda. Embora os sintomas de ansiedade sejam amplamente conhecidos, pois todos nós passamos por momentos como esses ao longo da vida, é quando a ansiedade atinge respostas desproporcionais aos fatos que se considera a possibilidade de algum transtorno. Em geral, a ansiedade vem acompanhada de outros problemas, ou os seus sintomas acabam por desencadear outras condições. Inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração ou tensão muscular são alguns dos exemplos. Outros sintomas como palpitações, falta de ar, taquicardia, sudorese excessiva, náuseas e perturbações do sono também são identificados com frequência. Mas, como lidar com a ansiedade? A resposta para essa pergunta é bastante ampla. Como as causas da ansiedade são variadas, as formas de combatê-la também são variadas. Primeiramente, vale lembrar que ao perceber que alguns dos sintomas acima estão se tornando repetitivos, marque uma consulta e procure imediatamente a orientação de um médico. Além disso, mudanças nos hábitos de vida são frequentemente associadas ao tratamento de ansiedade. A prática de atividades físicas e a redução da exposição a situações de estresse, por exemplo, são recorrentes como possibilidades de condutas que visam reduzir os níveis de ansiedade. Pensando nisso, separamos neste vídeo 6 dicas que vão te ajudar a controlar a ansiedade, fazendo com que você tenha um dia a dia mais equilibrado e até mesmo ajudando a evitar problemas mais sérios no futuro. Algumas delas parecem ser bem óbvias, mas costumamos não nos dar conta delas quando ansiosos. Portanto, preste atenção a cada uma das dicas e tente incorporá-las no seu dia a dia, tanto evitar amenizar a ansiedade quanto para não deixá-la tomar proporções maiores. Dica 1. Procure organizar sua rotina diariamente. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Quando deixamos tudo organizado, sabendo exatamente o que temos de executar, onde procurar, tudo fica mais calmo. Caso contrário, você vai se sentir no meio de uma pilha de coisas para fazer que podem tomar proporções assustadoras, muito maiores do que realmente são.
Procure colocar as coisas num papel ou cronograma para enxergar o tamanho real de suas tarefas. Também é importante salientar que ser organizado não é querer que o mundo caiba na sua agenda. Imprevistos acontecem e você deve saber lidar com eles. Ser organizado não é ser controlador, busque conhecimento para contornar as coisas que você não tem como controlar. Dica 2. Invista no autoconhecimento. Somos muito parecidos em muitas coisas, mas cada pessoa tem sua própria maneira de pensar e agir. Portanto, conhecer-se é fundamental. Não se espelhe nos outros para saber o que fazer. Olhe para si mesmo e aprenda a sua própria maneira de reagir e lidar com as coisas. Assim, também é um bom método de encontrar quais são os seus gatilhos para a ansiedade, ou seja, aquelas situações que podem indicar um estado ansioso. Dessa forma, você vai poder contornar essas situações com mais experiência e mudar alguns hábitos em prol disso. Dica 3. Procure entender seus pensamentos e sentimentos. Conversar consigo mesmo é um bom exercício. Sempre que sentir algo, procure entender o que originou aquele sentimento ou pensamento, para identificar quais as coisas relacionadas com tal estado emocional. Entretanto, não fique se cobrando ou questionando o tempo todo sobre o que está sentindo, para não racionalizar demais as emoções. Deve haver um equilíbrio entre querer se entender e se questionar. Dica 4. Aprenda e controle a sua própria respiração. A respiração é um dos pontos mais importantes quando falamos de ansiedade. O controle da respiração tem a capacidade de induzir ou acabar com uma crise de ansiedade, de tão poderosa que ela é. Portanto, ao sentir que está em um ritmo respiratório muito acelerado, procure reduzir a intensidade da respiração, puxando-a para o abdômen e tirando aquela pressão de ar do peito. Inspire e respire profundamente, para conectar-se consigo mesmo e não se deixar levar pelo estado ansioso. Dica 5. Desconfie de seus pensamentos negativos. Geralmente, a ansiedade traz consigo uma série de pensamentos negativos, de que as coisas vão dar errado e que o pior vai acontecer, mas muitas vezes, são só suposições superestimadas do próprio medo. Quando os pensamentos negativos invadirem a sua cabeça, desconfie deles e coloque-os na possibilidade real, sem ficar confabulando sobre o que poderá ser ou poderia ter sido. Dica 6. Ainda na linha das percepções sobre si mesmo, tome cuidado para não se cobrar demais. Cada um de nós possui um tempo próprio de desenvolvimento pessoal. É importante sim estarmos atentos às nossas atitudes e nos cobrarmos certas posturas de vez em quando, mas noutros momentos, é preciso relaxar, aceitar quem somos e onde estamos e entendermos que aquela situação vai passar e que você está fazendo o suficiente para isso. Não se cobre tanto, apenas age em prol de você mesmo. O combate à ansiedade é algo que requer ações constantes. As dicas acima visam atenuar os sintomas, mas de forma alguma substituem a orientação assertiva que os profissionais de saúde são capazes de proporcionar. Ao se encontrar em situações como essas, busque imediatamente auxílio médico profissional. Antes de ir, gostaria de deixar indicação de um ótimo livro que irá ajudar você ou alguém próximo a como lidar com a ansiedade. O livro, Adeus Ansiedade, que nasceu da vontade de fornecer um conteúdo de qualidade que realmente possa te ajudar a parar o ciclo de ansiedade, preocupação e medo e recuperar o controle total da sua vida. O link encontra-se na descrição desse vídeo, e vale muito a pena a leitura. Obrigado por ter me dado um pouco da sua atenção, espero ter ajudado. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Visite também minha página no Insta, para ter mais dicas. Até o próximo vídeo.